Igreja Missionária Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz do Senhor Jesus seja concebida a toda a igreja, a todo ouvinte, a todo participante, a todos que assinem esse canal, a todos que estão sempre com muito amor, com muito carinho, levando essa consideração, assinando esse canal, fazendo por onde esse canal chegar, a distância, a todo canto do mundo, para as pessoas se alimentar da palavra de Jesus. Isso, esclarecidamente, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, que faz o bem, que ouça, que ouvem, que vem ouvindo a palavra de Jesus. Sempre vocês orem, sempre vocês digam: Senhor, muito obrigado por tudo, estou muito feliz porque tem ainda uma palavra genuína de Jesus para me pôr no coração, para me ser agraciado, para me livrar das afrontas que eu sinto dentro de mim. Uma palavra tão forte, verdadeira, que eu posso orar, eu posso pronunciar, que alguém esteja sofrendo, que eu venha orar, que eu venha pronunciar, que eu venha, Senhor, ó Pai, dizendo, sempre tocando naquela enfermidade, para cada um, Senhor, que ali está, ser curado, no nome de Jesus, Pai. Então, igreja, assine esse canal, e quando você assinar esse canal, você diga assim: estou assinando, Senhor, para me ter vitória. Porque quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com você. Automaticamente Deus faz coisa que você nem imagina o que Deus está fazendo. Então o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso para todas as coisas. Então o Senhor é grande, o Senhor sempre estará firme na presença daqueles que estão, ó Pai, se preocupando, Senhor, com as coisas de Jesus. Então, Pai, o Senhor é grande para todas as coisas. Então, Pai, hoje nós estamos no livro de Romanos, capítulo 5, a justificação pela fé e paz com Deus. O que é uma justificação de fé e de paz com Deus? Quando você tem a fé, igreja, a primeira coisa de quem tem fé é paz. E quando você tem a paz, você automaticamente, você também está com fé em Deus. E quando você tem fé em Deus, a primeira coisa que vem para cima de você é afronta, é humilhação, é briga, é confronto, sabe? Por quê? Para provar se você tem fé. E quem tem a fé para Deus gera paz, igreja. Igreja, você imagina alguém te desculhambar, alguém te bater, alguém te cuspir, alguém te dar uma pancada, alguém te humilhar e você dizer: Deus é tudo na sua vida? Meu irmão, tudo que você falou, Deus é grande, Deus é teu Pai, Deus é soberano. Quer dizer, ali é uma prova de paz, de amor com Deus. E Paulo fez isso perante os romanos. Vamos lá para a gente ter certeza, porque eu falando, vou falar o tempo inteiro, não vai valer nada, sabe? Ô igreja, vocês deviam ter muito orgulho de saber que tem um canal genuinamente com a palavra profética, diretamente de Jesus. Você sabia que a Bíblia, ela é a voz de Jesus? Mas para isso tem que ter as pessoas para lidar, para pregar o Evangelho de Deus. Eu estou pregando para vocês, mas vocês não sabem se eu estou vivendo, igreja. Mas o importante não é eu viver, o importante é vocês receber e ter paz com Deus. Aí vocês ganham ou perdem. Vamos lá ver se é verdade, sim ou não? A justificação pela fé e paz com Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, eu vou até parar um pouquinho para a gente refletir um pouco essa palavra. O que quer dizer paz com o Senhor Jesus Cristo? É porque Deus nunca fez mal a ninguém, Deus nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou, Deus nunca fez valor e nem nunca julgou inocentemente, nem nunca condenou inocentemente. Então, quando você é justificado é uma pessoa que passou afronta e foi justificado, ele teve dentro dele a paz, porque ele veio lhe afrontar. Então ele está sendo justificado perante Jesus Cristo pela paz, porque dentro dele tem paz, não é verdade? Então veja bem o que disse Paulo aos Romanos: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos nas próprias tribulações e sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confundem, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, porque Cristo, quando nos ainda erramos, fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que, pelo bom, alguém se animem a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, igreja, quando Jesus morreu, nós era pecador, nós não era santo. Então, quando Jesus foi para a cruz, Deus ele levou de nós toda enfermidade, toda doença, toda perversidade, toda mentira, covardia. Então Deus, quando ele morreu, mas deixou no madeiro o velho homem. Então, ô pastor, mas e hoje? Hoje a gente ressuscitamos o velho homem, porque Deus é santo e a gente é pecador. Então isso dá ao entender que a gente ainda não tivemos a graça de Jesus por nós mesmos ser ingrato a Deus. Então a gente nem tem fé, nem tem paz com Deus. Ah, mas eu amo a Deus, mas você não tem a paz que Deus quer. Você não tem a fé que Deus quer. Então veja bem, quando Deus morreu, nós ainda éramos pecadores. Todos pecadores, sem exceção. Então ele disse aqui: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, igreja,
Quando Jesus ressuscitou, quando Deus ressuscitou seu filho, ele disse: nós agora seremos conciliados. Vamos ter uma conciliação, ou seja, pai e filho. Jesus, Deus, ele ainda se conciliou a ser Pai, rogando misericórdia por nós para nos dar a salvação. Novamente, a conciliação, ela vem de um cônjuge, ou seja, vem de um julgamento. Quando a gente se tem uma conciliação, é para que a gente se perdoe pelo que a gente fez e volte a ter o amor que a gente perdeu. A conciliação de Deus Pai como Filho foi conciliarmos novamente, para que a gente voltasse a ser verdadeiramente um filho. A paz, a fé e a paz com Jesus Cristo. Veja bem o que ele disse. Ele disse claramente, ele disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entende que Jesus disse: os promotores, os juízes, os advogados, os magistrados, os professores, os pastores e todos que pregavam e ensinavam, eles também pecaram e vivia pecando debaixo do nariz da lei. Então Jesus disse: a mim não me convém a conciliação mais, porque vocês são sábios, são magistrados, são juiz, são julgador, vocês sabem o que faz e estão no nariz da lei, julgando e pervertindo a perversidade. Então vocês não terão mais de mim o quê? A salvação. Então estão todos o quê? Julgados para ser ainda o quê? Uma conciliação. Ainda existe na vida uma conciliação para um juiz, um promotor, um advogado, um governador, um pastor e um professor. Por quê, pastor? Porque são homem sábio, são homem que sabe aonde bota o nariz. E são homens que sabem o que estão fazendo. Então, para Jesus, não há mais nenhum vínculo de amor, pai e fidelidade, nem conciliação com esse tipo de pessoas. Porque sabe o que faz e estão fazendo errado. Porque Deus só vai ter conciliação com aqueles que não conhecem a verdade. Aqueles que não sabem o que fala e nem o que diz. São leigos em todas as versões. Mas Deus disse: mesmo assim, eu não deixarei escapar nem os que sabem e nem os que não sabem, nem os que faz bem e nem os que faz mal. Do meu julgamento, não sequer um escaparão. Eita, Deus grande e glória a Jesus. Então, igreja, não vá nessa conversa que Deus perdoa. Não vá nessa conversa que você peca e Deus perdoa. Isso é mentira. Isso é conversa de trancoso. Não funciona assim. Quem sabe da verdade não pode praticar o erro. E quem aprendeu a verdade e pratica o erro não terá paz e nem conciliação com Jesus. Isso, fiquem todos na graça de Deus. Que Deus abençoe a igreja e a todos e aprendam. Procure sempre aprender com Jesus e não com o homem. O homem não tem nada a ensinar a ninguém. Fiquem todos na graça de Jesus. Amém?